TV mais Piracicaba. Roberto Felício é um professor de rede pública. Eu comecei a lecionar em 1973, mas eu vim para Piracicaba em 88, portanto são quase 24 anos, portanto eu sou um piracicabano. Comecei a militar na vida, meu início de atividade política foi nos anos 70, finalzinho dos anos 80 já, mas especialmente no movimento estudantil já superior, que era muito frágil no interior. Eu estudei na cidade de Bauru, mas foi mais em São Paulo. Participei do movimento de professores desde 78, das nossas primeiras greves. Mais tarde eu vim a integrar, inclusive, os sindicatos professores. Passei a ser dirigente dos sindicatos professores a partir de 85. Fui fundador do Partido dos Trabalhadores, então são 32 anos já de militância partidária no PT. Mas eu fui antes de uma organização de esquerda também. À época, nós tínhamos muitas organizações de esquerda no Brasil que combatiam a ditadura militar. E sindicalista, um bom período, né? Professor, 38 anos, portanto, de atividade de magistério já. Mas fui sindicalista, participei da fundação da Central Única dos Trabalhadores em 83, dirigi o Sindicato dos Professores, a APUESP, e dirigi também a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. Comecei a lecionar em São Paulo. Eu fui lecionar numa escola de periferia, fui lecionar num bairro chamado Morro Grande, que é periferia da freguesia do Ó. Era um outro tipo de composição. A maioria dos meus alunos eram filhos de trabalhadores da pedreira. Acho que metade daquela população de origem era população negra, né? A maioria dos meus alunos eram estudantes e trabalhadores ao mesmo tempo, sobretudo os que estudavam. Os alunos trabalhavam o dia todo e vinham para a escola à noite. Isso ia dando para a gente um pouco da percepção, né, dos problemas de natureza social, dos preconceitos. No começo da fundação do PT, eu fui participar da primeira comissão provisória do PT no bairro de Santana, em São Paulo. Então, nesse período ainda residi em São Paulo, eu vim morar em Piracicaba em 88, como eu já disse antes, e eu já participava do movimento de professores. Mas nesse período eu fazia uma opção mais de ficar no partido, né, em direção partidária, não me candidatando a cargo eletivo. Eu não fui candidato na primeira eleição que o PT participou em 82, como não fui nos anos subsequentes. Eu via ser candidato pelo PT pela primeira vez só em 98. Em 93 eu fui eleito presidente da APUESP, em 96 reeleito. E aí no fim do mandato, e eu já tinha dito que não iria para um terceiro mandato na APUESP, eu não queria, já era um pouco da nossa lógica também, não ficar a mesma pessoa dirigindo o sindicato. Nós tivemos o caso daquilo que a gente chamava do campo pelego do movimento sindical, que o cara ficava dirigindo o sindicato 20 anos, 30 anos, o mesmo presidente. Nós achávamos que isso leva a vícios, né? Aí, então, em 98, em fim de segundo mandato, houve a proposta para que eu, então, fosse candidato a deputado. O debate era o seguinte: nós, professores, achamos que é bom ter um deputado na Assembleia Legislativa, que seja um representante, que leve a bandeira da educação, mas, evidentemente, uma bandeira articulada com aquilo que nós sempre achamos. Os professores deveriam estar sempre se articulando com as demais categorias profissionais, porque a perspectiva, inclusive, de conquista de uma educação de boa qualidade não dependia apenas do esforço do profissional de educação, mas dependia de uma ação política e de uma luta política de toda a sociedade. Fazer com que a sociedade entendesse a importância da educação como instrumento transformador. Quer dizer, não há possibilidade de um quer dizer, a educação é um instrumento estratégico para o desenvolvimento econômico, social, político e cultural de um povo. Sem uma educação de boa qualidade, nós não vamos lograr êxito na nossa vontade de transformar o Brasil num país de primeiro mundo. Então, aí eu fui candidato em 98, mas eu não fui eleito. Tive uma votação boa naquela época, quase 20 mil votos, mas fiquei suplente, não assumi. Depois, em 2002, pelas mesmas razões e pelo mesmo estímulo dos colegas da educação, fui candidato. Aí vem, então, a partir de 2003, o meu primeiro mandato de deputado.
2006 a reeleição. Piracicaba é uma cidade muito bonita, é uma cidade das mais desenvolvidas do estado de São Paulo, é uma cidade muito importante para o Brasil, é uma cidade que quando você vê a pauta de exportação brasileira, você vai ver que Piracicaba cumpre um papel, tanto no setor industrial quanto no setor agrícola. É uma cidade de uma riqueza cultural fantástica, é uma cidade que tem uma dinâmica, uma animação cultural e artística importante. É uma cidade de quase 400 mil habitantes, é uma cidade que tem tudo para fazer com que o seu povo possa viver melhor. Então, aí tem a questão da mobilidade urbana, há que se abrir novas avenidas, não tem que ter a contradição entre as novas avenidas e as pontes com as necessidades sociais. Nós temos que pensar coisas que a cidade não tem ainda, nós precisamos melhorar o fluxo do trânsito, nós precisamos melhorar o transporte de massa, aumentar a velocidade média dos ônibus, colocar mais ônibus na rua para que os ônibus andem menos lotados do que eles... As pessoas ficam 30, 40 minutos no ponto de ônibus esperando o ônibus passar e muitas vezes o ônibus passa, mas por estar lotado ele nem para no ponto. Essa é uma das queixas que a gente ouviu muito da nossa população. E aí governar é fazer escolhas também, né? Nós podemos usar esse 1 bilhão de um jeito ou de outro. Parte desses recursos já são destinados, é como se fossem carimbados, você tem uma folha de pagamento, você tem coisas que já são, digamos, de despesa automática, mas sobra uma parte de investimento. Então, gente, nós vamos construir novas pontes e novos viadutos na cidade, vamos, mas nós assumimos um compromisso com o projeto Cidades Sustentáveis, de que nós não vamos fazer outra ponte enquanto a gente tiver uma criança em idade escolar de 0 a 5 anos fora da educação infantil. Enquanto tiver pessoas no pronto-socorro, na unidade de atendimento, na unidade de básica de saúde, em qualquer unidade de saúde da cidade, pessoas ficando 3 horas, 4 horas, 5 horas. A própria imprensa já denunciou casos de que pessoas ficaram 7 horas para ser atendidas numa unidade de saúde da nossa cidade. Então, isso é absolutamente inaceitável. E hoje eu me sinto preparado, hoje eu quero sem presunção, sem nenhuma arrogância, eu acho que eu posso contribuir para mudar a forma de se administrar a cidade de Piracicaba, de poder dialogar com o seu povo outros parâmetros de gestão pública, né? E aí eu aceitei esse desafio então, né? Acho que o processo eleitoral em Piracicaba é um processo aberto, né? Acho que a eleição está muito longe de estar definida. O que eu mais quero trabalhar, o que eu mais quero contribuir, o esforço que eu quero fazer junto aos meus colegas do PT é fazer com que a campanha seja uma grande possibilidade de um debate político da cidade sobre o seu futuro. Quais são os novos instrumentos de desenvolvimento que a cidade precisa? Como é que a gente pode desenvolver economicamente a cidade? Como é que a gente pode fazer com que o desenvolvimento econômico seja um desenvolvimento sustentável? Como é que a cidade pode crescer, mas preservando as condições ambientais, conservando as condições de habitabilidade? Aliás, esse é um desafio da humanidade, né? Como se desenvolver, como produzir alimento para bilhões de pessoas, como continuar produzindo riquezas materiais que as pessoas têm necessidade de consumir, mas preservar o planeta para as futuras gerações. E aí nós temos que fazer a lição de casa. Essa é uma tarefa dos estados nacionais, pensar o futuro do planeta, mas eu penso que cada cidade também pode contribuir para isso. Vote 13. Vote Felício.